Ele fez uma aposta impossível na frente de todos. Se você conseguir, eu cumpro minha palavra. Ela aceitou, mas carregava um segredo que mudaria tudo. Era uma época em que as fazendas se erguiam como pequenos reinos no interior do Brasil, onde a palavra do patrão valia mais que qualquer lei escrita em papel selado. Os casarões coloniais guardavam histórias de gerações, e nas cozinhas amplas, com tetos altos e paredes grossas de barro, o fogo nunca se apagava. O cheiro de lenha queimada se misturava com o aroma de pão fresco, e as panelas de cobre pendiam das vigas como testemunhas silenciosas de tudo que ali acontecia. Naquele final do século XIX, quando o sol ainda nascia sobre plantações que se perdiam no horizonte e os trabalhadores acordavam antes do primeiro canto do galo, havia uma rígida separação entre os que mandavam e os que obedeciam. Os patrões usavam botas de couro polido e chapéus de aba larga. As moças da cozinha vestiam saias remendadas e lenços na cabeça, mãos calejadas de tanto amassar massa e lavar roupa no rio. Mas de vez em quando, entre o barulho das colheres de pau batendo nas panelas de ferro e o som dos peões voltando da labuta, o destino entrava pela porta da cozinha como quem não quer nada. Às vezes era um olhar, às vezes uma palavra jogada ao vento, e às vezes era uma promessa arrogante feita por um homem orgulhoso que não imaginava o preço que pagaria. Porque essa é uma daquelas histórias que nossas avós contavam nas noites frias, quando todos se juntavam ao redor do fogão a lenha e alguém começava: "Você sabe daquela moça da cozinha que..." Histórias sobre coragem que brotava do lugar mais improvável. Histórias sobre homens que aprenderam tarde demais que a verdadeira força mora no coração. Se você também sente que essas memórias não devem se perder, se inscreve no canal e conta pra gente nos comentários. De qual lugar do Brasil você está acompanhando essa história? Vamos percorrer juntos os caminhos que formaram o coração do nosso povo. A cozinha da fazenda estava em movimento intenso naquela tarde de sábado. Rosa mexia a panela grande de feijão tropeiro, enquanto o calor do fogão a lenha aquecia o ambiente. As outras cozinheiras iam e vinham apressadas, carregando travessas de carne assada e tigelas de farofa fumegante. Era dia de festa. O fazendeiro Joaquim completava 30 anos e metade da região tinha sido convidada para celebrar. Joaquim era o tipo de homem que nascia sabendo que o mundo lhe pertencia. Alto, de ombros largos e olhar penetrante, ele herdara do pai não apenas as terras, mas também a arrogância de quem nunca precisou pedir nada a ninguém. Viúvo há pouco mais de um ano, ainda usava o luto da mãe como desculpa para recusar os olhares insinuantes das moças casadoiras que apareciam nas missas de domingo. Rosa conhecia bem aquele homem. Trabalhava na fazenda desde menina, quando a mãe dela ainda era viva e cuidava das galinhas no terreiro. Agora, aos 23 anos, Rosa era apenas mais uma entre as trabalhadoras. Uma moça de porte comum, braços fortes do trabalho duro e mãos calejadas de tanto amassar massa e carregar os sacos de farinha. "Rosa, leva essa bandeja para a sala grande", ordenou Dona Generosa, a cozinheira-chefe, uma senhora grisalha de voz firme. Com cuidado, Rosa equilibrou a pesada bandeja de prata cheia de doces de abóbora e caminhou pelo corredor que levava ao salão principal. O som de violões e conversas ecoava pelas paredes. Quando empurrou a porta com o ombro, o burburinho diminuiu por um instante. Alguns olhares se voltaram para ela. Joaquim estava no centro da sala, cercado por amigos e alguns fazendeiros vizinhos. Tinha uma taça de vinho na mão e expressão satisfeita no rosto. Ao ver Rosa entrar com a bandeja, seus olhos ganharam um brilho de quem tinha uma ideia. "Olha só quem apareceu!" Joaquim chamou, e algumas conversas pararam.
A melhor cozinheira da casa. Vem cá, Rosa, vem. Ela colocou a bandeja sobre a mesa comprida e fez menção de sair, mas Joaquim a chamou novamente. Espera aí. Hoje é meu aniversário e eu quero fazer um anúncio. Rosa parou, sentindo um desconforto crescente. Conhecia aquele tom. Era o tom de quem estava prestes a fazer algo impulsivo. Joaquim caminhou até o canto da sala, onde um grande baú de madeira descansava encostado na parede. Abriu a tampa e de dentro tirou um vestido. Não era um vestido qualquer. Era o vestido de noiva que pertencera à mãe dele. Um vestido branco de renda fina e corte delicado, feito para uma mulher de constituição pequena. Ele ergueu o vestido, segurando-o pelas alças, e a sala ficou mais silenciosa. Esse aqui, Joaquim começou, a voz carregada de arrogância. Foi o vestido que minha mãe usou no dia do casamento dela. Um vestido de família, delicado, precioso. Ele fez uma pausa dramática, os olhos fixos em Rosa. E eu faço aqui, na frente de todos, uma promessa. Se a Rosa conseguir usar esse vestido daqui a 2 meses, eu me caso com ela. Um silêncio desconfortável tomou conta da sala. Algumas pessoas trocaram olhares surpresos. Outras desviaram o olhar, constrangidas com a situação. Rosa sentiu o rosto esquentar. Não era algo que qualquer pessoa esperaria ouvir. Uma promessa jogada ao vento como se fosse brincadeira. Joaquim continuava de pé, segurando o vestido, o sorriso presunçoso no rosto. Ele esperava que ela recusasse, que saísse em silêncio, envergonhada pela situação inesperada. Esperava que ela simplesmente desistisse antes mesmo de tentar. Mas Rosa não recuou. Ela deu um passo à frente, depois outro, e mais outro, até ficar diante de Joaquim. Suas mãos tremiam levemente, mas sua voz saiu firme e clara. Aceito. O ambiente ficou ainda mais silencioso. Joaquim piscou, visivelmente surpreso. O quê? Eu disse que aceito, Rosa repetiu, olhando diretamente nos olhos dele. Daqui a 2 meses eu volto aqui e vou usar esse vestido. Por um breve segundo, algo passou pelo rosto de Joaquim. Talvez surpresa, talvez incômodo, mas logo a expressão arrogante voltou. Então está combinado. 2 meses, dia 14 de junho. Se você conseguir, eu cumpro minha palavra. Rosa pegou o vestido das mãos dele com cuidado, virou as costas e saiu da sala com a cabeça erguida, ignorando os olhares que a seguiam. Só quando chegou ao quartinho apertado que dividia com outras 2 trabalhadoras, foi que permitiu que as lágrimas caíssem. Naquela noite, deitada no colchão fino de palha, Rosa olhou para o vestido pendurado no prego da parede. Sob a luz fraca da lamparina, ele parecia um desafio impossível. Mas impossível ou não, ela tinha dado sua palavra. E Rosa nunca voltava atrás. Se você sentiu o coração apertar com essa situação, curte esse vídeo para ajudar essa história a alcançar mais pessoas. A jornada de Rosa está só começando. Os primeiros dias foram de adaptação. Rosa acordava antes do sol nascer e, determinada a cumprir sua promessa, começou a mudar sua rotina. Comia com moderação, escolhia porções menores, bebia mais água. Não era fácil, mas ela estava decidida. Dona Generosa notou logo na primeira semana. Menina, você tá bem? Parece preocupada. Tô bem, Dona Generosa. Rosa respondia, forçando um sorriso. Mas não estava completamente bem. A pressão era grande. Toda manhã ela experimentava o vestido, e toda manhã ele ainda resistia um pouco. Mas Rosa era persistente, continuava tentando, ajustando, buscando alternativas. As outras moças da cozinha começaram a comentar. Ela tá levando a sério mesmo, dizia Benedita, a mais nova, enquanto sovava a massa do pão. É muita coragem, respondia Josefa, balançando a cabeça com admiração. Rosa ouvia, mas não respondia muito. Deixava que falassem.
Porque, no fundo, ela sabia que não estava fazendo aquilo por Joaquim, estava fazendo por ela mesma, para provar que valia mais do que aquela situação constrangedora. Joaquim, por sua vez, observava de longe. Ele via Rosa dedicada, focada, e algo dentro dele começou a incomodar. Talvez fosse culpa, talvez fosse o peso de ter feito uma promessa impulsiva sem medir as consequências. Numa tarde, ele a encontrou sozinha no quintal, estendendo roupas no varal. Rosa. Ela se virou, surpresa. Joaquim raramente falava diretamente com as trabalhadoras. Sim, senhor. Ele hesitou, abriu a boca, fechou e finalmente disse. Você não precisa fazer isso. A promessa foi impensada. Eu posso... Impensada. Rosa o interrompeu, e pela primeira vez, desde que chegara à fazenda, sua voz carregava firmeza. O senhor fez na frente de todo mundo e agora diz que foi impensada? Joaquim ficou sem palavras. Não, Rosa continuou, os olhos fixos nele. Eu aceitei e vou até o fim. Não porque eu quero casar com o senhor, mas porque eu preciso provar para mim mesma que eu consigo. E sem esperar resposta, ela voltou ao trabalho. Joaquim ficou parado ali, segurando o chapéu nas mãos, sentindo pela primeira vez o peso do que tinha feito. As semanas passaram. Rosa continuava sua jornada silenciosa, ajustava sua alimentação, cuidava melhor de si mesma, dedicava-se com determinação. Seus vestidos de trabalho começaram a ficar mais folgados. As outras moças pararam de comentar com dúvida e começaram a admirar. Eu não teria essa determinação, Benedita confessou uma noite. Mas Rosa não se sentia heroína. Sentia-se cansada emocionalmente. Toda noite olhava para o vestido e perguntava a si mesma se valia a pena. E toda manhã, ao acordar, decidia que sim. Até que numa manhã, 4 semanas após a promessa, Rosa acordou sentindo algo diferente. Uma náusea leve. Foi até o quintal e respirou fundo, esperando passar. Deve ser o nervosismo, pensou. Mas no dia seguinte aconteceu de novo. E no outro, e no outro. Foi quando Dona Generosa, com seus 60 anos de experiência, puxou Rosa para um canto e perguntou baixinho. Menina, quando foi sua última lua? Rosa piscou confusa. Depois, lentamente, a ficha caiu. Ela fez as contas mentalmente. 6 semanas, talvez 7. O rosto dela empalideceu. Não pode ser. Dona Generosa suspirou fundo. Rosa, minha filha, você está esperando um bebê. O mundo pareceu parar. Rosa teve que se apoiar na parede. Grávida. A palavra ecoava na mente dela como um sino distante. Ela pensou no tropeiro. Aquele homem de olhos claros que passou pela fazenda 3 meses atrás, vendendo cavalos. Ele tinha ficado uma semana. Eles tinham conversado, rido, e numa noite quente, quando todos dormiam, ele a encontrou perto do rio. Foi só uma vez, só uma. E ele prometeu voltar, mas nunca voltou. Ninguém pode saber, Rosa sussurrou, agarrando o braço de Dona Generosa. Por favor, ninguém pode saber. A velha cozinheira olhou para ela com compaixão. Mas, criatura, daqui a pouco vai aparecer. Como você vai fazer? Eu não sei, Rosa admitiu, sentindo os olhos marejarem. Mas se alguém descobrir, eu vou ser expulsa. Vou ficar sem nada. Eu não tenho para onde ir, Dona Generosa. Eu não tenho ninguém. Dona Generosa abraçou a moça, sentindo o peso da situação. Tá bem, filha, tá bem. Eu não vou contar, mas você precisa ter cuidado. Naquela noite, Rosa olhou para o vestido com olhos novos. Agora não era apenas sobre o desafio, era sobre sua vida inteira. Porque se Joaquim descobrisse, se alguém descobrisse, tudo estaria acabado. O que você faria no lugar dela? Contaria a verdade ou continuaria em silêncio? Conta pra gente nos comentários.
Os dias seguintes trouxeram uma nova realidade para Rosa. Ela continuava dedicada ao desafio, mas agora, cada manhã, era um lembrete silencioso do segredo que carregava. O corpo que antes apenas resistia ao esforço, agora guardava uma vida crescendo. Emagrecia em alguns lugares enquanto outra transformação começava, ainda discreta. Ela desenvolveu uma rotina cuidadosa, acordava mais cedo que todas, respirava fundo quando sentia os enjoos leves, lavava o rosto no rio e voltava como se nada tivesse acontecido. Usava aventais mais largos, amarrava-os estrategicamente. Quando as outras moças falavam sobre sua transformação, Rosa desviava o assunto. "Você tá tão diferente, Rosa", comentou Benedita. "Até o jeito de andar mudou." "É a determinação, menina", Rosa respondia mantendo o tom leve. "Quando a gente quer uma coisa de verdade, tudo muda." Mas a verdade era mais complicada. Rosa se sentia dividida entre dois mundos impossíveis: cumprir a promessa feita a Joaquim e esconder a gravidez que logo ficaria evidente. Joaquim continuava observando. Desde a conversa no quintal, ele não conseguia tirar Rosa da cabeça. Via a dedicação dela, a força silenciosa, e algo dentro dele mudava. A diversão impulsiva da promessa se transformara em inquietação. Ele começou a se perguntar que tipo de mulher era aquela que preferia enfrentar um desafio impossível a desistir de sua palavra. Numa tarde, ele chamou Dona Generosa à sala de estar. "Quero saber como anda a Rosa." Dona Generosa, que conhecia Joaquim desde criança, franziu o senho. "Por que o interesse, moço? Achei que aquilo era só uma promessa sem pensar." "Eu também achava", Joaquim admitiu, passando a mão pelos cabelos. "Mas ela tá levando muito a sério. Tenho medo que se esforce demais." Medo?" Dona Generosa arqueou uma sobrancelha. "Ou remorso?" Joaquim não respondeu. A velha cozinheira suspirou. "Ela tá bem, focada, mas bem." "Só isso?" Dona Generosa hesitou. Por um segundo quase contou sobre a gravidez, mas então se lembrou da promessa que fizera a Rosa e do desespero nos olhos da moça. "Só isso." Mentiu. Joaquim assentiu, mas não pareceu convencido. Nos dias seguintes, ele começou a aparecer mais na cozinha, inventando desculpas. Pedia um café, perguntava sobre o jantar, elogiava a comida. As trabalhadoras estranhavam. O patrão nunca tinha sido de dar atenção à criadagem. Rosa percebia os olhares dele, e quanto mais ele olhava, mais ela se resguardava. Porque agora havia algo novo nos olhos de Joaquim, algo que parecia com preocupação genuína. E Rosa não sabia lidar com isso. Era mais fácil quando ele era apenas o homem arrogante que fizera a promessa. Agora, ele parecia humano, e isso complicava tudo. 6 semanas após a promessa, Rosa experimentou o vestido de novo. Pela primeira vez, conseguiu fechá-lo quase completamente. Faltavam apenas alguns centímetros. O coração dela disparou. Estava funcionando. Ela estava conseguindo. Mas quando olhou no espelho quebrado do quarto, viu algo que a preocupou. Uma pequena curva na região da barriga, ainda quase imperceptível, facilmente disfarçável com o corte do vestido. Mas estava lá. Um pequeno volume que logo se tornaria impossível de esconder. "E 2 semanas", ela sussurrou para o próprio reflexo. "Só preciso de mais 2 semanas." Naquela noite, Rosa rezou pela primeira vez em meses. Rezou para que tudo desse certo antes que o segredo fosse revelado. Rezou para que conseguisse manter, ao menos, sua dignidade. Mas os planos, ela aprenderia em breve, nem sempre seguem o caminho que esperamos. Você já teve que guardar algo importante por medo das consequências? Deixa sua reflexão aqui. A fazenda acordava diferente naquela manhã de maio. O ar estava mais fresco e um cheiro de terra molhada de chuva recente entrava pelas janelas da cozinha.
Rosa amassava pão quando sentiu o olhar. Virou-se e encontrou Joaquim parado na porta, apoiado no batente, observando-a em silêncio. "Precisa de alguma coisa, senhor?" Ela perguntou sem parar de amassar a massa. Joaquim demorou a responder. Seus olhos percorreram o rosto dela, que mostrava sinais do esforço emocional das últimas semanas, olhos que carregavam cansaço, mas também determinação inabalável. "Rosa", ele começou, a voz mais baixa que o normal. "Eu queria pedir desculpas." Rosa parou. Olhou para ele, surpresa. Ninguém disse nada por longos segundos. As outras moças da cozinha disfarçaram, mas prestavam atenção. "Desculpas?" Rosa repetiu, como se não tivesse certeza de ter ouvido direito. "Pela promessa", Joaquim continuou entrando na cozinha. "Eu fui impulsivo. Eu não devia ter, mas fez." Rosa o interrompeu, e dessa vez havia uma firmeza na voz que ele nunca tinha ouvido. "O senhor fez, na frente de todo mundo. Me colocou numa situação difícil." Joaquim baixou o olhar. "Eu sei, e eu quero cancelar a promessa. Vamos esquecer isso." O coração de Rosa disparou. Cancelar? Depois de tudo que ela tinha passado? Depois de semanas de dedicação, de esforço, de noites sem dormir pensando no desafio? Depois de descobrir que estava grávida e ainda assim continuar lutando? "Não", ela disse firme. Joaquim ergueu os olhos, surpreso. "Como assim não?" "Eu disse não." Rosa largou a massa e encarou o fazendeiro. "Eu aceitei a promessa. Me dediquei a isso com tudo que eu tinha. E agora que eu estou quase conseguindo, o senhor quer cancelar?" "Não, senhor Joaquim. Agora eu quero que o senhor cumpra sua palavra." Havia fogo naqueles olhos, um fogo que Joaquim nunca tinha visto antes. Naquele momento, ele viu Rosa pela primeira vez, não como a cozinheira comum que servia sua comida, mas como uma mulher de carne e osso, com orgulho, com dignidade, com força, e algo dentro dele mudou para sempre. "Tá bem", ele murmurou. "Se é isso que você quer, eu cumpro." Rosa assentiu e voltou a amassar o pão. Joaquim saiu da cozinha em silêncio, mas não conseguia parar de pensar nela. Naquela noite, deitado na cama larga do quarto que um dia pertencera aos pais, ele se pegou imaginando como seria ter uma mulher daquela força ao seu lado. Uma mulher que não se curvava, que não desistia. Pela primeira vez desde a morte da mãe, Joaquim sentiu algo que não era apenas desejo ou orgulho, era admiração. Talvez até respeito. Enquanto isso, Rosa enfrentava sua própria realidade. A barriga começava a aparecer discretamente. Era sutil ainda, mas estava lá. Dona Generosa a ajudava, sugerindo roupas mais estratégicas, aventais que disfarçavam melhor. "Mais uma semana", Dona Generosa disse, ajustando o avental. "Uma semana e você terá que decidir o que fazer." "Não posso contar", Rosa sussurrou. "Se eu contar, tudo acaba. Vou ser expulsa, vou ficar sem nada." "E se você não contar, criatura? O que vai acontecer quando ficar mais evidente?" Rosa não tinha resposta. Apenas rezava para que o dia da promessa chegasse logo, para que ela conseguisse usar o vestido antes que o segredo se revelasse. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. 2 dias depois, Joaquim entrou na cozinha procurando Dona Generosa. Precisava acertar o cardápio para uma visita importante. Encontrou a velha cozinheira conversando baixo com Rosa num canto. Quando o viram, as duas se calaram abruptamente, parecendo constrangidas. "Dona Generosa, preciso falar com a senhora", Joaquim disse. "Já vou, moço." Mas enquanto Dona Generosa se afastava, Rosa fez um movimento para pegar um balde, e o avental se ajustou de forma diferente por um segundo. Joaquim percebeu algo, uma mudança sutil na silhueta dela, algo que não estava lá antes. Os olhos dele se estreitaram. Ele não disse nada naquele momento.
Mas mais tarde chamou Dona Generosa à parte. Quero a verdade, ele disse, a voz séria. O que está acontecendo com a Rosa? Dona Generosa empalideceu. Não sei do que o senhor está falando. Eu percebi, Joaquim insistiu. Tem algo diferente nela. E não é só porque ela mudou por causa do desafio. A velha cozinheira suspirou. Sabia que não podia mais esconder. Ela está esperando um filho, moço. O mundo parou. Joaquim sentiu como se tivesse recebido uma notícia completamente inesperada. Grávida? Ele repetiu, a voz saindo estranha. De quem? De um tropeiro que passou por aqui faz uns meses. Ele prometeu voltar, mas nunca voltou. Confusão. Foi isso que Joaquim sentiu primeiro. Uma confusão profunda, misturada com decepção. Sentiu-se perdido, sem entender como processar aquela informação. Como se Rosa tivesse uma vida inteira que ele desconhecia. Por que ela não me contou? Ele perguntou, a voz baixa. Porque ela tem medo, moço. Medo de ser expulsa. Medo de ficar sem nada. Joaquim virou as costas e saiu. Passou a noite inteira acordado, a mente confusa. No dia seguinte, ele não sabia o que fazer. Parte dele queria confrontar Rosa. Outra parte queria apenas entender. Uma terceira parte, a que mais crescia, sentia uma mistura estranha de compaixão e frustração. Porque ele tinha começado a admirar Rosa, a respeitar, talvez até a desenvolver sentimentos. E agora, saber que ela carregava o filho de outro homem, doía de uma forma que ele não sabia nomear. Se você tivesse descoberto isso no lugar dele, o que faria? Deixa nos comentários. Faltavam 5 dias para o prazo final, e a fazenda inteira comentava sobre a promessa. Alguns diziam que Rosa nunca conseguiria. Outros apostavam que ela chegaria perto. Mas ninguém, além de Dona Generosa e Joaquim, sabia do segredo que Rosa carregava. Rosa sentia o peso dos dias como pedras no peito. Cada manhã era uma preocupação para ajustar as roupas de forma que disfarçassem a gravidez. Cada olhar de Joaquim era perturbador, porque ela percebia que algo tinha mudado. Ele não falava mais com ela da mesma forma, apenas olhava, e era um olhar distante, confuso, cheio de algo que parecia conflito interno. Ela não sabia que ele sabia, e Joaquim não revelava. Rosa, Dona Generosa puxou a moça para o quintal numa tarde. Você precisa conversar com ele. Ele sabe. Rosa sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Como assim, sabe? Ele me perguntou. Eu tive que contar, menina. Rosa se apoiou na parede, as pernas tremendo. Tudo estava mais complicado. Joaquim sabia. No dia da promessa, o que aconteceria? Ele rejeitaria tudo. Ela seria mandada embora. O que eu faço, Dona Generosa? Ela perguntou, a voz baixa. O que eu faço? A velha se aproximou. Você precisa ser honesta com ele, criatura. Conversar antes que seja tarde demais. Mas Rosa balançou a cabeça. Se eu falar, ele vai me julgar. Vai me mandar embora antes mesmo do dia marcado. Eu não tenho para onde ir. Não tenho ninguém. Então você vai deixar ele descobrir na frente de todos? Rosa limpou os olhos que começavam a marejar. Eu vou até o fim, ela disse, tentando manter a firmeza. Vou usar aquele vestido. Vou provar que eu consegui. Mesmo que depois disso tudo mude, eu quero que ele saiba que eu cumpri minha parte. Dona Generosa não disse mais nada. Apenas abraçou a moça, sentindo o peso da situação toda. Os últimos dias foram de tensão emocional intensa. Rosa fazia tudo com cuidado redobrado. O vestido, que antes resistia, agora quase fechava completamente. Faltavam apenas alguns centímetros, mas a barriga também estava mais evidente. Era uma corrida difícil. Conseguir usar o vestido antes que a gravidez ficasse óbvia demais. Joaquim, enquanto isso, lidava com seus próprios sentimentos.
Ele ficava horas no escritório, olhando para a janela, pensando. Parte dele se sentia decepcionado. Outra parte sentia compaixão. Uma terceira parte, a que mais o atormentava, ainda admirava Rosa, mesmo sabendo da gravidez. Ele pensava na situação dela. Uma mulher sozinha, abandonada por um homem que prometeu voltar. Sem família, sem recursos. E ainda assim, determinada a cumprir uma promessa feita a ele. Havia coragem nisso, havia dignidade, mesmo em meio ao desespero. À noite, Joaquim conversou com o padre da cidade, que vinha jantar na fazenda. Padre, posso pedir um conselho? Claro, meu filho. Joaquim hesitou. Depois contou tudo. A promessa impulsiva, a dedicação de Rosa, a descoberta da gravidez. E agora não sei o que fazer, ele confessou. Parte de mim se sente enganado, mas outra parte sente que ela merece algo melhor do que ser julgada. O padre refletiu longamente. Joaquim, a questão não é se você foi enganado ou não. A questão é, que tipo de homem você quer ser? Um que pune ou um que oferece chance de recomeço? As palavras do padre ficaram ecoando na mente de Joaquim durante toda a noite. Na véspera do dia marcado, Rosa experimentou o vestido pela última vez. Dona Generosa a ajudou. O tecido apertava, mas o zíper subiu, centímetro por centímetro, e finalmente, com cuidado, fechou completamente. Rosa olhou para o espelho. O vestido cabia. Estava justo, sim. A barriga fazia uma curva discreta sob o tecido, mas com o corte estratégico do vestido, quem não soubesse não perceberia facilmente. Ela tinha conseguido. Meu Deus, Dona Generosa sussurrou. Você conseguiu, menina. Rosa deixou as lágrimas caírem. Lágrimas de exaustão, de alívio, de medo do que viria. Porque ela sabia que, mesmo tendo conseguido, o dia seguinte traria um confronto que mudaria tudo. Naquela noite, ela não dormiu. Ficou deitada, olhando para o teto, uma mão sobre a barriga, onde uma vida crescia, pensando no tropeiro que nunca voltou, no fazendeiro que agora sabia seu segredo, e na criança que nasceria em meio a tanta incerteza. Mas, ao menos, ela pensou, eu provei para mim mesma que sou capaz. Ao menos isso ninguém pode tirar de mim. O dia seguinte amanheceu claro e frio. O dia em que tudo seria definido. Você concorda com a escolha de Rosa de continuar? Ou ela deveria ter sido honesta antes? Queremos saber sua opinião. O sol mal tinha nascido quando Rosa acordou. Na verdade, ela nem tinha dormido direito. Passou a noite inteira revirando na cama, o coração batendo forte, a mente repassando 1000 vezes o que aconteceria naquele dia. Dona Generosa entrou no quarto antes das 5 da manhã, carregando uma bacia com água morna e um pedaço de sabão. Vem, menina, ela disse baixinho, para não acordar as outras. Vamos te preparar. Rosa levantou em silêncio. Lavou o rosto, o pescoço, os braços. Dona Generosa penteou os cabelos dela com cuidado, trançando-os de forma simples, mas bonita. Depois, ajudou Rosa a vestir o vestido branco. O zíper subiu devagar, apertado, mas subiu. Quando fechou completamente, Dona Generosa deu um passo para trás e sorriu com os olhos marejados. Meu Deus do céu, Rosa, você tá linda. Rosa olhou para o espelho quebrado. Mal reconheceu a própria imagem. O rosto mostrava sinais do esforço emocional, mas havia uma beleza estranha naquela determinação. O vestido de renda caía perfeitamente sobre o corpo. A barriga fazia uma leve curva, mas o tecido bem cortado disfarçava naturalmente. Você acha que vai dar certo? Rosa perguntou baixinho, tocando a barriga. Não sei, filha, mas você cumpriu sua parte. Você conseguiu usar o vestido. Rosa respirou fundo. Era isso. Não tinha mais volta. Às 10 da manhã, a sala grande da fazenda tinha algumas pessoas.
Joaquim tinha convidado apenas os mais próximos, diferente do dia da promessa, quando a sala estava cheia. Fazendeiros vizinhos mais íntimos, dona generosa, alguns trabalhadores de confiança. Ele queria testemunhas, mas não queria transformar aquilo num espetáculo. Joaquim estava no centro da sala, vestido com suas melhores roupas, mas o rosto estava sério, pensativo. Ninguém sabia que, por dentro, ele travava sua própria batalha. Nas últimas noites, as palavras do padre ecoavam em sua mente. Que tipo de homem ele queria ser? Um que julga? Ou um que oferece recomeço? Será que ela vem? Alguém murmurou. Ela vem, Joaquim respondeu com certeza na voz. E então a porta se abriu, e Rosa entrou. O silêncio foi imediato. Todos os olhos se voltaram para ela. Rosa caminhou devagar, a cabeça erguida, os passos firmes apesar dos joelhos trêmulos. O vestido branco brilhava sob a luz que entrava pelas janelas altas. Ela parecia frágil, mas ao mesmo tempo forte, como alguém que tinha enfrentado uma provação difícil e saído do outro lado. Joaquim sentiu o ar faltar nos pulmões. Ela tinha conseguido. O vestido cabia perfeitamente. Rosa parou na frente dele. Seus olhos se encontraram. E naquele olhar, Joaquim viu tudo. O esforço, a dedicação, a coragem, a dignidade. Viu uma mulher que tinha enfrentado um desafio quase impossível, que carregava um segredo pesado, e ainda assim, ali estava ela, de pé, vitoriosa. Eu cumpri minha parte, Rosa disse, a voz clara e firme. O vestido coube. A sala ficou em silêncio respeitoso. Algumas pessoas olhavam com admiração, outras pareciam surpresas. Joaquim não se mexia, apenas olhava para ela, o coração pesado, a mente cheia de pensamentos conflitantes. Ele sabia do segredo dela, sabia da gravidez. Podia naquele momento dizer algo, podia questionar, podia criar dúvidas, podia se recusar a cumprir a palavra por causa das circunstâncias que desconhecia no dia da promessa. Mas quando abriu a boca, percebeu algo fundamental. Aquela mulher na sua frente havia provado ter mais caráter do que a maioria das pessoas que ele conhecia. Havia enfrentado o impossível. Havia mantido sua palavra mesmo quando tudo estava contra ela. E tudo o que ele via naqueles olhos era verdade. Uma verdade tão profunda, tão sincera, que fazia qualquer julgamento parecer pequeno e injusto. Rosa tinha cumprido a parte dela, tinha enfrentado cada dia com determinação. E agora, ali estava ela, vulnerável, mas digna, esperando que ele fizesse o mesmo, cumprisse sua palavra. E Joaquim entendeu que não poderia fazer menos. Lentamente, ele se ajoelhou. A sala inteira prendeu a respiração. Rosa, ele disse, a voz carregada de emoção. Você conseguiu usar o vestido. E eu vou cumprir minha palavra. Ele tirou do bolso um anel simples, de ouro velho, que tinha pertencido ao avô dele. Você aceita se casar comigo? Rosa olhou para ele ajoelhado no chão. Olhou para o anel. Olhou para as pessoas ao redor, todas em silêncio, esperando. E então, pela primeira vez, em 2 meses, ela sorriu. Não era um sorriso completamente feliz. Era um sorriso de quem tinha vencido uma batalha impossível, de quem tinha provado seu valor. Aceito, ela disse. A sala reagiu com murmúrios de aprovação e alguns aplausos discretos. As pessoas se levantaram, cumprimentando respeitosamente, mas Rosa e Joaquim sabiam a verdade. Aquilo não era amor ainda, era respeito mútuo. Era o cumprimento de uma palavra dada. Era justiça, talvez. Ou talvez fosse o início de algo que nenhum dos dois ainda entendia completamente. Você já presenciou um momento em que a verdade e o respeito se encontram em silêncio? Compartilhe essa parte com alguém que precisa dessa reflexão.
O casamento aconteceu uma semana depois, numa cerimônia pequena e rápida na capela da fazenda. Rosa vestiu o mesmo vestido branco e Joaquim usou o terno do pai. O padre abençoou a união com água benta e palavras de sempre. Mas havia uma atmosfera estranha no ar, como se até as paredes soubessem que aquele casamento nascera de uma promessa inesperada, não de um namoro. Quando voltaram para a fazenda como marido e mulher, Joaquim mostrou a Rosa o quarto que tinha sido da mãe dele. Um quarto espaçoso, com uma cama larga e janelas que davam para o pomar. Rosa entrou naquele quarto e sentiu como se estivesse pisando em território desconhecido. "Pode ficar à vontade", Joaquim disse, parado na porta. "Esse quarto é seu agora." "E o senhor?" Rosa perguntou. "Eu fico no quarto ao lado." Rosa assentiu. Nenhum dos dois tocou no assunto óbvio. Eram casados no papel, mas ainda estranhos na prática. As primeiras semanas foram de distância respeitosa. Joaquim ia trabalhar cedo e voltava tarde. Rosa, mesmo sendo agora a esposa do fazendeiro, continuava ajudando na cozinha, recusando ficar ociosa. "Eu preciso fazer alguma coisa", Rosa explicava à dona generosa. "Senão, eu fico pensando demais." Mas a verdade era que Rosa sabia que o tempo estava passando. A barriga crescia dia após dia. Agora, mesmo com roupas mais largas, estava ficando cada vez mais difícil disfarçar. Ela sabia que logo, muito em breve, Joaquim perceberia de forma inegável. E então, teriam que enfrentar a conversa que ambos evitavam. Foi numa tarde de junho, quase um mês depois do casamento. Joaquim voltou mais cedo da roça e encontrou Rosa no pomar colhendo laranjas. Ela esticou o braço para alcançar um galho e a blusa se ajustou ao corpo de forma reveladora. Joaquim parou onde estava. Via agora, de forma clara, o que antes apenas suspeitava. A barriga estava lá, redonda, evidente. Rosa estava grávida. Ver tornava tudo muito mais real. Rosa sentiu o olhar dele e se virou. Quando viu a expressão no rosto de Joaquim, soube que tinha acabado. Não adiantava mais esconder ou evitar. "Joaquim", ela começou, a voz hesitante, mas ele já estava se afastando, caminhando de volta para casa com passos rápidos. Rosa largou o cesto de laranjas e foi atrás dele. "Joaquim, espera, por favor." Ele entrou na casa e foi direto para o escritório. Rosa o seguiu. Quando entrou, encontrou-o de costas, as mãos apoiadas na mesa, a cabeça baixa, claramente perturbado. "Joaquim, eu preciso explicar." "Explicar?" Ele se virou e havia dor nos olhos. "Explicar o quê, Rosa?" "Que você está grávida, eu já sabia. Dona Generosa me contou antes mesmo do dia da promessa." Rosa sentiu o mundo girar. Você sabia? E mesmo assim eu me casei com você." Joaquim completou, a voz cansada. "Eu sabia, e ainda assim cumpri minha palavra." "Mas por quê?" Rosa perguntou, genuinamente confusa. Joaquim passou a mão pelo rosto, exausto emocionalmente. "Porque você mereceu. Porque você enfrentou algo impossível e conseguiu. Porque..." Ele hesitou. "Porque eu percebi que você tem mais caráter do que muita gente que eu conheço." Rosa sentiu as lágrimas escorrerem. "Eu nunca quis enganar você. Eu nem sabia que estava grávida quando aceitei a promessa. Só descobri depois, quando já era tarde demais. E eu tinha tanto medo." "Medo de quê?" "De ser expulsa, de ficar sem nada, de ser julgada por todos." Rosa admitiu, a voz embargada. "Eu não tinha para onde ir. O pai dessa criança me usou e me abandonou. Eu estava sozinha, Joaquim, completamente sozinha." O silêncio que se seguiu foi pesado. Joaquim olhava para Rosa e pela primeira vez via além da situação difícil. Via uma mulher que tinha feito o que precisava fazer para sobreviver. "Quem é o pai?" Ele perguntou, a voz mais baixa, sem agressividade. "Um tropeiro."
Rosa respondeu, limpando as lágrimas. Ele passou por aqui faz alguns meses. Disse que ia voltar, mas nunca voltou. Eu nem conhecia ele direito. Foi um erro. E agora eu tô pagando por isso. Joaquim virou de costas de novo. Sua mente estava confusa, decepção, tristeza, compaixão, tudo misturado. Ele tinha se casado com ela por honra, por orgulho, por algo que nem ele mesmo entendia direito. E agora estava ali, num casamento com uma mulher grávida de outro homem. Mas havia algo mais. Nos últimos dias, observando Rosa cuidar da casa, ajudar na cozinha, sempre dedicada, sempre respeitosa, ele tinha começado a sentir algo diferente. Não amor ainda, mas respeito, admiração, talvez até carinho. Sai, ele disse por fim, a voz cansada, mas não agressiva. Eu preciso pensar. Joaquim, por favor, Rosa, eu só preciso de tempo para processar tudo isso. Rosa saiu do escritório com o coração pesado. Foi para o quarto, sentou na cama e chorou baixinho, não de desespero, mas de exaustão emocional. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu bem. Joaquim ficou no escritório, bebendo chá e olhando pela janela. Rosa ficou deitada na cama larga, uma mão sobre a barriga, sentindo o bebê se mexer. E ambos se perguntavam, o que fazer agora? Como construir algo real sobre uma base tão frágil? Quanto tempo você acha que leva para um casal enfrentar uma situação assim? Ou será que algumas coisas precisam de mais do que tempo? Conta pra gente o que você pensa. Os dias que se seguiram foram de silêncio pesado, mas não hostil. Joaquim não evitava Rosa completamente. Cumprimentava pela manhã, perguntava se ela precisava de algo, mas mantinha distância emocional. E Rosa respeitava esse espaço, entendendo que ele precisava de tempo para processar tudo. Ela continuava suas atividades diárias, ajudando onde podia, cuidando da casa. A gravidez avançava e agora era impossível esconder. As trabalhadoras sabiam, é claro, mas ninguém comentava abertamente. Havia um respeito silencioso por aquela situação delicada. Dona Generosa tentava conversar com ambos separadamente. Dá tempo, menina, dizia a Rosa. Homem é orgulhoso, mas ele tem bom coração. Ele me aceita porque prometeu. Rosa respondia. Não porque me quer de verdade. E para Joaquim, a velha cozinheira era mais direta. Moço, você se casou com ela. Agora precisa decidir que tipo de marido vai ser. Joaquim ouvia, mas não respondia. Lutava contra si mesmo. Lutava contra a decepção que sentia, contra a dificuldade de aceitar a situação. Mas também lutava contra algo mais profundo, o respeito que tinha começado a sentir por Rosa antes mesmo de saber do segredo. A admiração pela força dela. Numa tarde, ele estava no celeiro cuidando dos cavalos quando o padre da cidade apareceu novamente. Joaquim, o padre disse tirando o chapéu, vim ver como você está. Joaquim assentiu, continuando a escovar o cavalo. Vim falar sobre sua esposa, o padre continuou, e sobre a criança que está por vir. Ela não é minha esposa de verdade, Joaquim respondeu a voz baixa. Ela só está aqui porque eu fiz uma promessa. Mas você se casou com ela perante Deus. O padre insistiu. Isso significa algo importante. Significa que eu cumpri minha palavra. Nada mais. O padre se aproximou. Joaquim, eu te conheço desde pequeno. Sei que você não é um homem cruel, mas sei também que seu orgulho pode te cegar. Orgulho? Joaquim largou a escova. Não é sobre orgulho, padre. É sobre... Ele hesitou, procurando as palavras. É sobre sentir que tudo foi uma mentira desde o início. Mas foi? O padre perguntou calmamente. Rosa te enganou sobre o desafio? Ela não cumpriu o que prometeu? Ela não usou o vestido? Joaquim ficou em silêncio. A gravidez é uma parte da vida dela que você não conhecia.
o padre continuou. Mas a coragem dela, a determinação, a força, isso tudo era real. E você viu isso. Foi por isso que você cumpriu sua promessa, mesmo sabendo da gravidez antes do casamento. As palavras do padre tocaram fundo. Joaquim passou o resto do dia pensando nelas. Naquela noite, ele estava na varanda quando ouviu um som vindo do quarto de Rosa. Um gemido baixo, seguido de movimentação. Preocupado, foi até lá e bateu na porta. Rosa, tá tudo bem? Tá sim. A voz dela veio do outro lado, mas soava cansada. Posso entrar? Houve uma pausa. Depois, pode. Joaquim entrou. Rosa estava sentada na beira da cama, uma mão na barriga, o rosto mostrando desconforto. O que aconteceu? Joaquim perguntou, preocupado. Nada grave, Rosa respondeu. Só um mal-estar. Às vezes acontece. A parteira disse que é normal. Joaquim se aproximou devagar. Você precisa de alguma coisa? Água? Chá? Rosa olhou para ele, surpresa com a preocupação genuína na voz. Não precisa, Joaquim. Eu fico bem. Mas ele não saiu. Ficou ali, olhando para ela, vendo pela primeira vez não apenas a situação complicada, mas a mulher de verdade. Uma mulher que estava enfrentando uma gravidez sozinha, num casamento que não era real, com um marido que mantinha distância. Rosa, ele disse finalmente, sentando-se na cadeira perto da cama. Eu preciso te dizer uma coisa. Ela esperou, o coração apertado. Eu sabia da gravidez antes do dia da promessa, Joaquim confessou. Dona Generosa me contou, e eu fiquei confuso, com raiva. Me senti traído, mesmo você não tendo me traído de verdade. Rosa baixou os olhos. Eu devia ter contado antes. Não, Joaquim interrompeu. Você não devia nada para mim. Eu fui quem fez aquela promessa impensada. Eu coloquei você naquela situação e você enfrentou com mais coragem do que eu teria. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras. Nesses dias, eu tenho pensado muito e percebi uma coisa. Não importa de quem é essa criança. O que importa é que você é minha esposa agora, e essa criança vai nascer nessa casa. Rosa ergueu os olhos, surpresa. Joaquim, eu não sei se vou conseguir amar essa criança como se fosse minha de sangue, ele admitiu com honestidade. Mas eu prometo tentar, prometo dar a ela um nome, uma casa, proteção, e prometo cuidar de você. De verdade dessa vez. Não só porque prometi, mas porque você merece. Rosa sentiu os olhos marejarem. Você não precisa fazer isso. Eu sei que não preciso, Joaquim disse, e pela primeira vez em semanas sorriu levemente. Mas eu quero, porque nos últimos dias eu percebi algo. Você me faz querer ser um homem melhor. Ele estendeu a mão, tocando levemente a dela. Vamos tentar de verdade? Construir algo real? Não vai ser fácil, não vai ser perfeito, mas podemos tentar. Rosa segurou a mão dele, sentindo pela primeira vez desde o casamento que talvez, só talvez, houvesse esperança de verdade. Vamos tentar, ela concordou, a voz embargada de emoção. E naquela noite, pela primeira vez, eles conversaram de verdade, sobre medos, sobre expectativas, sobre como seria quando a criança nascesse. Não era amor ainda, mas era um começo real, construído sobre honestidade e escolha. O que você sentiu nesse momento? Às vezes o amor nasce da decisão de tentar. Deixe a sua opinião. Os meses que se seguiram foram de transformação lenta, mas profunda. Joaquim não se tornou um marido amoroso da noite para o dia. O processo de aceitar a situação ainda levava tempo, e havia momentos em que a dificuldade voltava, trazendo silêncios pesados. Mas ele tinha feito uma escolha, e Joaquim, apesar de todos os seus defeitos, era um homem de palavra. Ele começou a cuidar de Rosa de formas pequenas,
mas significativas. Mandava Dona Generosa preparar as comidas que ela mais gostava. Garantia que ela descansasse, que não se esforçasse demais. Quando a barriga cresceu tanto que ela tinha dificuldade com tarefas simples, foi Joaquim quem a ajudou, sem dizer uma palavra, apenas oferecendo o braço com gentileza. Rosa, por sua vez, não sabia como reagir no início. Tinha se preparado para a rejeição, para viver num casamento frio, mas aquela gentileza gradual, quase tímida, a pegou de surpresa. Ela observava Joaquim quando ele não percebia, a forma como ele franzia a testa quando estava pensativo, como suas mãos calejadas trabalhavam a terra com força, mas também com cuidado. E lentamente algo mudou dentro dela também. Não era amor ainda, pelo menos não o amor dos contos que sua mãe contava, mas era gratidão, respeito, companheirismo. Talvez até o início de algo que poderia se tornar amor, com o tempo e a paciência que ambos estavam aprendendo a ter. Uma noite, já no 8º mês de gravidez, Rosa estava sentada na varanda quando Joaquim se juntou a ela. Ficaram em silêncio por longos minutos, apenas ouvindo o canto dos grilos e o vento nas árvores. Joaquim, Rosa disse por fim, por que você está fazendo isso? Ele não respondeu imediatamente. Olhou para o horizonte escuro, onde as estrelas começavam a aparecer. Porque eu fui impulsivo, ele disse finalmente. Porque você merece ser tratada com respeito. Eu não estou pedindo piedade. Eu sei, Joaquim virou para olhá-la. E não é piedade, é... Ele hesitou procurando as palavras. É o que deveria ter acontecido desde o começo. É eu tentando ser o homem que minha mãe teria orgulho. Rosa sentiu os olhos marejarem. Você não precisa amar essa criança. Eu sei que não é sua. Joaquim ficou em silêncio por um momento. Depois, estendeu a mão e tocou levemente a barriga de Rosa. O bebê chutou, forte, como se respondendo ao toque. Quando nascer, Joaquim disse baixinho, essa criança vai ter meu nome, vai crescer nessa casa. Vai ser meu filho em tudo, menos no sangue. E talvez, com o tempo, até o sangue deixe de importar. Rosa segurou a mão dele sobre sua barriga. E pela primeira vez, desde que se casaram, sentiu que talvez houvesse futuro real ali. O bebê nasceu numa noite tranquila de setembro. As contrações começaram ao anoitecer. E Dona Generosa mandou chamar a parteira da cidade. Joaquim andava de um lado para o outro na sala, inquieto, esperando notícias. Senta, moço, Dona Generosa disse. Vai demorar ainda. Mas Joaquim não conseguia sentar. Cada som que vinha do quarto o deixava mais ansioso. Ele queria estar lá, queria ajudar de alguma forma, mas sabia que aquele momento era de Rosa e da parteira. Foram algumas horas de espera. Horas que pareceram longas, mas que passaram sem complicações. Então, quando a noite já estava alta, um choro agudo rasgou o silêncio da casa. Joaquim parou de respirar por um segundo. A porta do quarto se abriu e a parteira apareceu, sorrindo. É uma menina, ela anunciou, saudável e forte. Joaquim entrou no quarto devagar, quase com receio. Rosa estava deitada na cama, cansada, mas bem, viva. E nos braços dela, enrolada numa manta, estava uma criança minúscula, de pele rosada e uma cabeleira preta escura. O de quer pegar? Rosa perguntou baixinho, estendendo a criança para ele. Joaquim hesitou. Depois, com cuidado, pegou a criança nos braços. Era tão leve, tão frágil. Os olhinhos se abriram, e Joaquim olhou para aqueles olhos escuros que ainda não tinham cor definida. E naquele momento, algo dentro dele se transformou completamente. Todas as dúvidas, todos os medos, toda a resistência. Olhando para aquela criança, ele não viu o filho de outro homem. Viu apenas uma vida nova, inocente, que dependia dele. Como vai chamar?
A parteira perguntou. Joaquim olhou para Rosa. Você escolhe, ele disse. Rosa pensou por um momento, os olhos marejados. Helena, ela disse. Nome da sua mãe. Joaquim sentiu um nó na garganta. Acenou com a cabeça, incapaz de falar naquele momento. Porque ali, segurando Helena nos braços, ele entendeu algo fundamental. A família não era feita apenas de sangue. Era feita de escolhas, de promessas cumpridas. De amor que se construía tijolo por tijolo, dia após dia. E ele tinha escolhido aquela família, tinha escolhido Rosa, tinha escolhido Helena. E essa escolha, percebeu, era a melhor que já tinha feito em toda a sua vida. Você acha que foi uma escolha certa? Ou tem coisas que o tempo não resolve? Deixe a sua opinião aqui. 5 anos se passaram desde aquela noite de tempestade. A fazenda continuava de pé, as terras continuavam verdes e a vida seguia seu ritmo como sempre seguiu. Mas muita coisa tinha mudado. Rosa não era mais a moça magra e assustada que cabia num vestido de noiva por desespero. Tinha engordado de novo, voltado ao corpo roliço que sempre fora o seu. E agora, em vez de vergonha, carregava aquele corpo com dignidade, porque tinha aprendido que o valor de uma pessoa não se media em centímetros de cintura, mas em centímetros de coragem. Joaquim também não era mais o fazendeiro arrogante que fazia apostas cruéis. As rugas ao redor dos olhos eram mais profundas, mas vinham do riso, o riso que Helena arrancava dele toda vez que corria pelo pomar com os cabelos ao vento. Helena crescia forte e esperta. Tinha os olhos da mãe e o sorriso do pai, ou do homem que escolhera ser seu pai, o que dava no mesmo. Ela não sabia da história do vestido, não sabia da aposta, do sofrimento, da gravidez escondida. Para ela, Joaquim era simplesmente papai, e Rosa era mamãe. E eles eram uma família. Numa tarde de domingo, depois da missa, Rosa e Joaquim caminhavam de mãos dadas de volta para a fazenda. Helena corria na frente, perseguindo borboletas. Você se arrepende? Rosa perguntou de repente. Joaquim olhou para ela surpreso. De quê? De ter cumprido a aposta. De ter se casado comigo. Joaquim parou de caminhar. Olhou para Rosa, para a mulher que tinha sido mais forte que ele, mais corajosa, mais determinada. A mulher que tinha ensinado a ele o verdadeiro significado de força. Ah, nunca, ele disse, e era a verdade mais pura que já tinha dito. Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, mesmo que tenha começado da pior forma. Rosa sorriu. Não era mais aquele sorriso tímido e assustado de antes. Era um sorriso de quem sabia seu próprio valor. Sabe, ela disse, se eu pudesse voltar no tempo, não sei se aceitaria a aposta de novo. Doeu demais. Foi difícil demais. Mas aceitaria? Joaquim perguntou. Rosa olhou para Helena, que ria, perseguindo as borboletas. Olhou para a fazenda ao longe, para a casa que agora era dela. Olhou para o homem ao seu lado. Não perfeito, nunca seria perfeito, mas honesto, presente, tentando todo dia ser melhor. Sim, ela respondeu, aceitaria, porque me trouxe até aqui, e aqui é onde eu pertenço. Joaquim puxou Rosa para perto e beijou sua testa. Não eram demonstrações grandes. Eles não eram um casal de romances. Eram um casal real, com cicatrizes, com história, com dias bons e dias difíceis, mas eram sólidos, eram verdadeiros. Naquela noite, depois que Helena dormiu, Rosa entrou no quarto que um dia fora só dela e agora era deles dois. Abriu o armário e lá estava o vestido branco, guardado com cuidado numa caixa de madeira. Pegou o vestido e o segurou contra o corpo. Não cabia mais, claro. Provavelmente nunca mais caberia. Mas não importava. Porque aquele vestido tinha cumprido seu papel. Tinha sido a ponte entre a humilhação e a dignidade,
entre a solidão e a família, entre a sobrevivência e a vida. Ainda guarda isso? Joaquim apareceu na porta. Sim, Rosa disse, para lembrar. Lembrar do quê? De que eu sou mais forte do que qualquer coisa que tentarem fazer comigo. E de que, às vezes, as piores coisas nos levam aos melhores lugares. Joaquim entrou no quarto e abraçou Rosa por trás, os dois olhando para o vestido. Um dia vamos contar para Helena? Ele perguntou. Um dia, Rosa concordou, quando ela for grande o suficiente para entender que nem toda história de amor começa bonita, mas as que duram são as que a gente escolhe, todo dia fazer dar certo. E foi assim que Rosa entendeu. Nem toda dor vira memória esquecida. Às vezes, ela vira raiz, aquilo que te sustenta, que te mantém firme no chão, que te lembra de onde você veio e do quanto você é capaz. O vestido ficou guardado, a história ficou viva. E a família que nasceu de uma aposta cruel se tornou a prova de que até das piores tempestades podem brotar as flores mais fortes. Se essa história tocou seu coração, se inscreve no canal e curta o vídeo para ele alcançar mais gente. Isso ajuda o canal a crescer. Aqui, cada história nasce da alma do nosso povo e sempre tem outra esperando por você.